Glória a Deus. Pode se sentar, fica à vontade. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, é um prazer estar aqui nessa noite. Uma honra. Queria agradecer desde já o convite e a responsabilidade que o pastor está pregando no 16º aniversário, gente. É muita idade. Eu tinha 10 anos quando começou essa juventude. Glória a Deus. Você é a Priscila, o Rafa. É um prazerzão, te conhece da Unidade. Galera que deve saber bem, né, o que é a Unidade. É um prazer, eu sou o pastor Matheus Valente. Venho do Ministério Novo Viver, que fica ali em Bangu. Quem conhece Bangu aqui? Terra boa, né? Eu sou da parte da zona sul de Bangu, tá? Porque Bangu é cheio de... Não, vintém não, repreende. Sou da parte boa ali, Conjunto da Marinha. Amém. O nome da minha igreja é Ministério Novo Viver. Pastor Antônio e pastora Rosa liberaram para estar aqui num domingo. É difícil, gente, pastor liberar no domingo, mas glória a Deus que ele liberou e nós estamos aqui para contribuir e para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Oi. Ah, é verdade, gente. Estava todo mundo junto lá no Shopping Bangu. Quem estava no Shopping Bangu aqui? Top, né, gente? Levantamos o altar de adoração. Vocês devem estar sabendo que o vídeo já passou de mais de 500 mil visualizações. E repercutiu, deu o que falar, né, Pri? O pessoal entrou em contato, querendo saber como é que foi. Algumas igrejas também já estavam fazendo. Aí depois do que fizemos, aumentou mais ainda as pessoas fazendo. Aí tinha coisas boas e coisas ruins, né? E teve também as outras pessoas fazendo de outras religiões, nada contra, eles têm o direito de expressar a sua fé. Só que teve um dia que eu acordei e o que mais tinha era a pessoa me mandando o vídeo das pessoas no... Olha aí, Valente, depois que tua igreja fez. Eu falei, não foi culpa minha, não. E a galera estava lá também. Enfim, e foi uma honra. Estávamos ali no Shopping Bangu. Tivemos resultado, Prior. Eu comentei contigo, não? A gente estava um domingo lá na igreja. E aí, do nada, o Instagram da igreja recebeu uma notificação. E aí eu entrei. Era uma jovem. E ela escreveu o seguinte, eu achei a igreja de vocês. Eu estava trabalhando no Shopping Bangu no dia que vocês vieram aqui. E algo aconteceu, eu quero ir na sua igreja, quero aceitar Jesus e quero me batizar. Você viu? Glória a Deus, e agora dia 8 ela vai estar se batizando. Glória a Deus, nós já vimos resultado. E é aquilo, gente, o Evangelho de Deus, quando ele é manifesto e a glória de Deus chega, algo precisa acontecer. Qualquer lugar ele é comum até Jesus passar por ele. E se Jesus está aqui nessa noite, algo vai acontecer. Assim como aconteceu no Shopping Bangu, era talvez um dia normal de trabalho daquela menina. Talvez ela acordou, tomou seu banho, a sua mesma rotina, pegou seu ônibus, só que naquele dia ela colidiu com a presença de Deus e algo aconteceu. E eu creio que hoje, no dia 18 de junho de 2023, algo pode acontecer na sua vida. Nós não podemos nos acostumar a encontrar com Jesus, porque senão vira já algo costumeiro. Vou para a igreja, acabou o culto, eu vou vir para casa. Só que nós precisamos entender que todo dia que a gente conta com Jesus, algo acontece. A Bíblia ela vai nos dizer isso. Ela vai dizer que todo lugar que Jesus chegava, onde tinha tristeza, começava a surgir a alegria. Onde tinha morte, a vida. Onde existia o abandono, Jesus vinha trazendo a restauração. E Jesus está aqui, algo vai acontecer, eu tenho certeza, não por causa de mim, mas pelo poder do nome de Jesus. Amém. Como eu estava falando, sou pastor, tenho 26 anos, minha esposa não pôde estar aqui, porque ela precisava ficar lá no culto, né? Também pastora Amanda, queria muito estar, só que colidiu que tem culto também, então ela está lá com o pessoal. E ela mandou um abraço para vocês. Estava essa semana, né, desde que eu recebi o convite pela Pri de trazer essa palavra aqui, eu tenho orado a Deus para saber o que Deus ele quer falar aos nossos corações, qual era a mensagem que Ele tinha para trazer nesse dia. Então eu vim desde então pensando em qual era o alimento. E quando eu recebi o tema dessa ministração, diz, vai para onde é mais fundo, o tema da conferência. Vá para onde as águas, elas não tem como você mais ter o controle, que é igual praia, né? Eu tenho a minha esposa, ela vai para a praia e ela tem o costume de ir para a praia e ficar só na areia lendo livro. Fazer o quê? Mulheres e suas manias, né? E eu já não, quando eu vou para a praia, irmão, parece um peixe, eu fico lá no meio das águas e tal, nadando, porque se eu sair de Bangu para ir para a Barra, irmão, aí não dá, fica na areia. E o legal da praia, que a praia ela tem diversos gostos. Tem aquele que gosta de ficar com a água no pé, tem aquelas pessoas que estão um pouquinho mais ousadas, igual a minha avó, que fica com a água no joelho, né? E tem já os jovens, né, que já vão, aí entra de cabeça, a bandeira está vermelha, e saem entrando, não estão nem aí, querem mergulhar.
E a praia, ela é similar no reino de Deus. O reino de Deus, ele é um rio. E à medida que você entra, mais fundo você fica. E quanto mais fundo você fica, mais você perde o controle. Porque assim é a água, você está andando no mar. Quanto mais você vai entrando, mais você perde o controle do seu corpo. E chega um momento que você está totalmente submerso. E isso é a presença de Deus. E quando nós estamos diante da presença de Deus, nós estamos num ambiente onde nós fomos gerados para estar. Eu queria começar essa ministração pensando com vocês sobre a criação. Quando Deus ele criou o homem, ele criou a gente por um propósito. Assim, quando ele criou o peixe para estar onde? Na água. E ele criou a planta também para estar na terra. E se a gente for olhar e perceber que se a gente tirar a água o peixe da água, o que acontece com o peixe? Ele morre. Por quê? Porque quando Deus ele estava criando o universo, ele olhou para a água e falou o seguinte: água, produza peixe. E a Bíblia vai dizer o quê? Que as águas produziram os peixes. E quando Jesus ele foi criar a árvore, ele olhou para a terra e falou: terra, produza as árvores. E a Bíblia diz que as árvores começaram a surgir. E quando a gente tira o peixe da água, ele morre. Quando a gente tira a planta da terra, o que acontece com ela? Ela também morre. Mas quando Cristo ele foi criar eu e você, quando Deus ele foi criar eu e você, ele olhou e falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso que a partir do momento que nós saímos de Deus, nós não temos vida. Porque vida só é plena quando nós estamos diante da presença de Deus. Por isso que quando você vem à igreja, dá o horário do seu domingo ou da sua quarta-feira, não sei como é que funcionam os horários dos cultos aqui, mas quando você se arruma e vem para esse lugar, parece que seus problemas, eles param. Sabe por quê? Porque nós estamos diante da presença daquele que nós fomos criados para estar. Se a gente pegar o peixe e jogar na água, ele não vai precisar fazer força para respirar. Por quê? Porque respirar na água já é a essência dele. E quando nós estamos diante da presença de Deus, os problemas se vão. Por quê? Porque nós estamos na presença daquele que é maior do que os problemas. Nós estamos diante daquele que é maior do que as nossas dúvidas. E é Jesus que tem todas as coisas sobre suas mãos. E quando nós estamos diante da presença dele, nós desfrutamos do lugar onde nós fomos gerados para estar. Eu queria ler com vocês, queria pedir para vocês abrirem a Bíblia, em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Ontem, a abertura foi ontem? É ontem e hoje, né? 2 dias. Ontem eu tenho certeza que Deus ele trouxe uma palavra poderosa para a vida de vocês, para essa igreja. E hoje eu queria contribuir mais um pouco sobre esse tema, sobre vá para onde há mais profundidade, vá para onde você não consegue já tocar os pés nas águas ou no chão, que é a presença de Deus. Em Lucas 5, capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Amém. Eu separei essa mensagem em 4 subtópicos. O primeiro já é o tema da festividade, vá para onde há mais fundo. Mas eu lendo esse texto, eu relendo esse texto, eu percebi algo muito precioso. E o tema que eu queria dar em cima dessa mensagem é a consequência das águas mais fundas. Porque nós precisamos entender que o propósito de Deus, quando nós vivemos milagre, o cristão ele ama o resultado do milagre. Mas Jesus, ele ama o processo do milagre. Porque o milagre, ele é bom ser desfrutado. Mas se nós não tivermos base para suportar após o milagre, a gente se perde. Então nós não podemos ser uma igreja, ou nós não podemos ser um povo que vai até aquilo que Deus pode nos dar. Mas nós precisamos estar apaixonados pela presença de Deus. E o primeiro subtópico que eu quero falar é escolhendo os fracassados. Quando a gente vai ler esse texto, a gente vai estudar a base desse texto, a gente vai perceber que quando Jesus chega nessa praia, não existia só esses dois barcos. Existiam diversos outros barcos, vivendo talvez outras realidades, diferentes de Pedro e dos seus amigos. Talvez homens que pescaram a noite toda e pegaram muitos peixes. Homens talvez estavam realizados, tivemos uma noite de trabalho, pescamos aqui, estamos cheios de dinheiro na conta, mês que vem a gente vai viajar, a gente vai passear. Só que o interessante é que quando Jesus encontra esses homens, eles encontram 3 homens frustrados, vivendo uma realidade totalmente triste. Imagino eles lavando a rede e pensando: tem que pagar a conta na minha semana que vem, tem que pagar as dívidas, tem que pagar os meus boletos, né?
Que às vezes a gente fica assim, gasta, e a gente bota a culpa no diabo. Só que o diabo não digitou a senha, foi a gente que digitou, né, irmão? E a gente fica nessa preocupação, fica nesse desespero, e a gente confunde inconsequência com Deus está me botando na prova. Então tem provas que não é Deus que colocou, é você mesmo que se colocou. E nesse dia talvez esses jovens, esses homens estavam ali lavando as suas redes, desanimados, tristes. Eram homens que estavam totalmente sem propósito, talvez de ir para casa, no dia seguinte ter que trabalhar de novo. Só que o interessante, é o que eu já comecei a falar aqui nessa noite, é que quando nós encontramos com Jesus, algo precisa acontecer. Eram 2 barcos e muitos outros, diversos outros, com realidades diversas. Provavelmente outros pescadores que tiveram uma noite extraordinária. Ser escolhido por Deus vai além dos nossos resultados. A gente acha que a gente, por ser mais bonitinho, ou por se arrumar melhor, a gente é mais amado por Deus. A gente acha que por ser filho de cristão, por exemplo, eu sou filho de pastor, assembleano também, glória a Deus por isso. Hoje eu não estou numa igreja que é assembleana, mas quando a gente chega assim, a gente começa a entrar no ambiente, percebe que começa a dar uma glória a Deus, a gente já quer rodar, já quer pular, a gente vai se contendo. E por estar no ambiente e ser criado num ambiente onde desde novo, eu fui criado acordando na vigília com o meu travesseiro. Eu lembro que eu tinha uns 4, 5 anos, a gente ia para a vigília com o nosso travesseiro, com o nosso lençol, com o nosso edredom, e aí dava 6 horas da manhã, a gente voltava para casa. E a gente acha que a gente é amado por Deus porque nós somos, talvez, de uma família cristã. Só que a primeira coisa que eu queria construir nessa palavra aqui nessa noite é que Cristo, Ele não nos ama apenas pelos nossos esforços. Deus, Ele não te ama mais porque você está aqui dentro da igreja. O mesmo amor que Deus tem por você aqui nessa noite é o amor que Deus tem agora por alguém que está preso. O amor que Deus sente por você nessa noite, no dia 28 de junho, é o mesmo amor que Deus tem por um traficante que agora está portando um fuzil. Valente, então o que muda a nossa realidade? O que vai fazer a gente encontrar e alcançar essa graça, essa salvação? Não é a medida ou a maneira que Jesus nos olha, mas é a medida e o entendimento que nós olhamos para Jesus. Sabe, Jesus, Ele ama todos, mas o que te fez estar aqui nessa presença, estar aqui nesse lugar sentado hoje, é porque você entende qual é o poder e o propósito que Deus tem para a sua vida. E naquele dia, aqueles homens estavam vendo uma realidade totalmente entristecida. E quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa que, quando eu olhei, bati o olho lendo o texto, era: vá para onde é mais fundo. Só que antes de Jesus levar eles para viver o milagre, Jesus usa a vida deles para ministrar o evangelho. Antes de Jesus pedir para eles ir mais fundo, porque o propósito de Jesus encontrar com aqueles homens não era só o milagre, mas era fazer da vida deles um palanque, uma plataforma para que o reino dele fosse anunciado. Quando Jesus chega àqueles homens, Ele não fala o seguinte: ó, me presta o barco de vocês e vamos pescar. Talvez se Jesus fizesse isso, aqueles homens iam falar: espera aí, pesquei a noite toda, não tem porquê você entrar no meu barco. Eles relutaram, mas eu acredito que eles relutariam muito mais. Estão lá, irmão, vamos colocar de meia-noite às 6 horas da manhã, jogando uma rede no mar. Quando um homem chega, por exemplo, eu, na minha realidade, um homem chega e manda eu entrar no meu barco e jogar a rede do outro lado e falar: não vou. Porque eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam a autoridade que Jesus tinha, eles não conheciam a autoridade que existia sobre a presença de Jesus. Então a primeira coisa que Jesus chega e fala para eles, ó, me empreste seu barco. E aí eu estudando um pouco dessa mensagem, eu fui ver, alguns teólogos defendem que provavelmente eles emprestaram barco porque todo mundo que emprestava ou pegava um barco alugado, pagava-se. Então alguns teólogos defendem o seguinte, que quando Jesus pediu o barco, eles pensaram: bom, viemos pescar, não conseguimos nada, pelo menos a gente vai ganhar um dinheiro emprestando barco para esse rapaz. Pelo menos, talvez eu não pague a minha dívida inteira, mas pelo menos eu consigo entrar no Serasa, parcela em 24 vezes, dou a primeira mensalidade, eu tiro o meu nome. Então naquele dia, quando Jesus pega o barco, eles olham e falam: beleza, pega o barco. E a Bíblia diz que eles largam a rede, pegam Jesus e se afasta para Jesus anunciar o evangelho. E ali Jesus começa a pregar. A Bíblia diz que Jesus senta e começa a compartilhar. E eu acredito eles olhando para Jesus falando: tá bom, quantas horas você precisa? E aí eu supondo que Jesus: não, me dá aí 2 horinhas, 1 horinha que eu vou anunciar aqui o evangelho. E Jesus começa a pregar para a multidão. Quando Jesus termina de pregar, eu acredito e com certeza, algo aconteceu com aquela multidão.
Porque lembra, onde Jesus chega, algo acontece. Então, provavelmente, quando Jesus estava pregando ali naquele barquinho, os discípulos sentados olhando para ele, e ele pregando, as pessoas se convertendo, as pessoas chorando, as doenças dando lugar à cura, as pessoas sendo restauradas, e Jesus, eles olhando para aquela situação. Quando Jesus termina de pregar, a Bíblia diz que ele dispersa a multidão, ele olha para aqueles homens e fala o seguinte: agora nós vamos para um lugar mais fundo. Porque Jesus agora estava passando do estágio do falar, ou melhor, do estágio de anunciar. Agora eles estariam experimentando de algo mais profundo diante da presença de Deus. Então a primeira coisa que eu quero começar nessa noite é, antes da gente viver milagre, nós precisamos entender e reconhecer a glória de Jesus. Só vive milagre quem entende o senhorio e o poder que Cristo tem. Porque aqueles homens, eles talvez deram sim, porque eles falaram, pera, ele estava pregando, algo estava acontecendo no meio da multidão. As pessoas estavam inquietas, acredito, alguns chorando. A Bíblia não diz sobre milagres que aconteceram, mas acredito eu que alguns começaram a chorar. Quando eles terminam, aqueles homens começam a pensar, opa, pera, ele pegou o nosso barco, alguma coisa aconteceu, né, com esse povo aí. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim, tá bom, a gente pescou a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, nós vamos mais fundo. E aí a gente entra no subtópico, no segundo. O primeiro é ele escolhendo os fracassados. Então a primeira palavra que eu quero que você guarde no seu coração é, não importa a maneira que você chegou aqui. Jesus, ele não olha para os seus resultados, ele olha para quem você é. Então não importa se você é pastor, se você é presbítero, se você é evangelista, tudo isso é muito bom e é importante, precisa ser honrado. Mas quando nós estamos diante da presença de Deus, todos são importantes e a presença dele pode tocar o coração de cada um. Então, se você entrou aqui sem família, se você entrou aqui com seu casamento totalmente destruído, se você entrou aqui sem expectativa de nada, talvez a realidade da sua casa está totalmente adversa, a importância e o propósito que Jesus trouxe para esse lugar é, porque Ele te escolheu para estar aqui. O segundo é, o processo é mais importante do que o resultado. A Bíblia vai dizer que quando eles foram mais fundo, a Bíblia diz que Jesus manda eles jogarem a rede, eles jogam a rede, e quando eles metem a mão na rede, a rede está cheia de peixe. Agora mudou a realidade. Antes tinham homens que estavam frustrados, porque não pescaram nada. Agora já estão homens realizados. Ou melhor, eram para ser homens realizados. Pegar aqueles peixes, uau, vou ficar rico. Imagine você com a sua empresa. Jesus falou, ó, vai para essa estratégia aqui. Aí você faz a estratégia, uau. Talvez você sairia daquela pesca ali com Jesus fazendo cálculo. Não. Se a gente pescou aqui nesse lugar, amanhã a gente vai voltar aqui e vai jogar rede aqui de novo. Porque se a gente pescou aqui, a tendência é amanhã ter mais um cardume aqui nesse lugar. Só que o interessante é que Pedro ele começou a compreender o seguinte, que o processo é mais importante do que o milagre. Porque depois que Pedro ele pega aqueles peixes, a Bíblia diz que quando eles voltam para a praia, Pedro, ele deixa todos os peixes. Por quê? Porque mais importante do que o milagre é aquele que pode fazer o milagre. Sabe, o que vai fazer você alcançar o reino de Deus, ou melhor, o que vai fazer você viver uma vida extraordinária aqui na terra, não é só os milagres que Jesus faz na vida de você, mas é o relacionamento que você tem com Jesus, quando os milagres já começaram a se passar. Eu sou cristão desde que eu nasci, só que teve um período na minha vida que eu me distanciei do evangelho. Não foram muitos, foram apenas 6 meses. Mas parece que filho de crente, quando se desvia, ainda mais filho de pastor, vai de cabeça. Valente, por que você se desviou? Porque quando eu nasci, por ter nascido no Evangelho, a gente cria uma porção de conceitos próprios. Qual eram os meus conceitos? Era, se eu for cristão a minha vida inteira, a tendência é ter um casamento top. Se eu for cristão, é sinal que eu não vou ter problema, não vou ter dificuldade, vou ter uma vida extraordinária, top, não vai ter nenhuma dor de cabeça. Só que quando a gente vai crescendo e vai amadurecendo, a gente vai percebendo que ir à igreja é diferente de ser a igreja. Porque quando nós entendemos o que é o reino de Deus ele não só quer alterar a sua agenda. O que é alterar a agenda? É você aceitar Jesus e aí a sua agenda muda. Como? Às quarta-feiras agora eu não vou mais ficar em casa, não vou ficar vendo o jogo do Mengão. Agora eu vou para a igreja. Aos domingos, eu não vou ficar na praça, eu vou para a igreja. Isso é mudança de agenda, mas quando nós entendemos o propósito, o poder de Cristo, ele não muda só a nossa agenda, ele muda toda a nossa realidade. Ele muda toda a nossa maneira de pensar, toda a nossa maneira de enxergar. E quando eu completei os meus 16 para 17 anos,
Tudo aquilo que eu tinha em mim, achando que Jesus poderia me dar, não foi suficiente. Porque eu entendi que tudo que eu tinha, um dia ia embora. Eu lembro que eu trabalhava, eu era doido para ter um iPhone 6 na época, acho que era esse. E aí eu conquistei o iPhone, conquistei tudo que eu queria, né? Nos meus conceitos. Filho de pastor, ia para a igreja, tentei tocar bateria, só que eu perco o ritmo até batendo palma, então eu percebi que não era o meu dom. E aí eu comecei a pregar, comecei a dar aula na escola dominical. E aí eu fui percebendo que tudo aquilo que eu podia conquistar, com o tempo ia embora. E aí eu comecei a me esfriar, comecei a aceitar os convites, comecei a ceder. E aí acabou que eu entrei em uma depressão, tive problemas sérios. E comecei a entender que a graça da vida não é o que eu posso ter. A graça da vida é o que eu sou. E eu só sou pleno quando eu sou em Cristo Jesus. Sabe, o peixe, quando ele é tirado da água, ele pode até sobreviver num aquário. Mas a realidade do peixe não é um aquário, a realidade do peixe é um oceano. Tem uma frase que eu li esses dias que dizia o seguinte: o passarinho que é criado em gaiola acha que voar é um crime. Por quê? Porque a realidade dele é aquela ali. A realidade do peixe é aquele aquário. A realidade da planta, se ela ficar num vaso, ela vai crescer, mas ela não vai alcançar o seu tamanho pleno. Mas quando nós pegamos o peixe, jogamos no oceano o peixe, uau, existe um mundo aqui fora. E quando nós pegamos a planta, tiramos de um vaso que era grande e colocamos na terra, ela começa a alcançar tamanhos ainda maiores. E Pedro, nesse dia, junto com esses homens, eles entenderam o seguinte: espera, o milagre que Cristo me dá, ele vai ser suficiente por um dia, mas amanhã eu vou ter fome novamente. Sabe, então o que eu quero dizer com isso hoje Jesus, ele quer te levar a um lugar de profundidade, não só para que você experimente milagre, mas para que você tenha uma vida plena nele. Eu fui criado, como eu falei, em uma igreja, né, num ambiente cristão, e eu experimentava muito do seguinte: essa igreja aqui não, na igreja que eu era, festividade era aquele tempo top, aquele período extraordinário, ensaio, consagração, culto à noite, igreja lotada. Só que começava a passar 1 mês, 2 meses, os jovens começavam a esfriar. E aí a gente ficava naquela luta: não, vamos atrás dos jovens, vamos atrás dos jovens. E aí a gente começava aquilo de novo. Aí quando chegava perto da festividade, os jovens tudo animados. Quando passava a festividade, os jovens todos desanimados. E aí eu fui começando a compreender o seguinte: que melhor do que aquilo que Cristo pode fazer no agora é a constância de uma vida de relacionamento com Deus. O que vai transformar a sua vida não é apenas a oração que você faz agora, mas é a postura que você vai tomar amanhã de manhã. A profundidade com Deus, ela te leva a um nível de ter comunhão e relacionamento com Ele. Pedro, ele estava desanimado porque não tinha pescado nada. Mas agora, Pedro está abandonando tudo depois de ter pescado muitas coisas. E essa é a realidade que Deus quer para a sua vida. Não que você tenha um relacionamento com Cristo no agora, porque eu não acredito num Deus que transforma seu dia, mas que não tem a capacidade de transformar toda a sua vida. Valente, tá? O que você está querendo dizer com isso é que além daquilo que Deus pode te dar, é aquilo que Ele pode continuar fazendo através de você. Então o processo é mais importante. Pedro está ensinando o seguinte: legal pescar, foi muito bom isso aqui, mas eu quero além. Eu não quero só os peixes que eu posso pegar, mas eu quero aquele peixe que pode fazer eu colher muitos outros. Então Pedro naquele dia não era mais pescador de peixe, mas pescadores de homem. E aí a gente vai para o nosso terceiro subtópico. Vocês vão entender onde eu quero chegar com essa palavra. A pessoa do milagre. Aí abre para mim, por favor, em 1 Reis. Vamos deixar Pedro aí, tá? Enquanto vai abrir ali, é 1 Reis 19, versículo 21. Legal? Deixa aí, que eu já vou ler. Então, só para a gente entender. Temos um Pedro que estava frustrado. Um Pedro que a vida dele foi plataforma para que o evangelho fosse anunciado. Depois nós tivemos um Pedro que, através do evangelho ser anunciado, Jesus convidou ele para mais fundo. Ele foi mais fundo com Jesus. Ele pescou a quantidade de peixe que ele nem imaginava que seria possível carregar. A Bíblia diz que ele teve que chamar outros barcos, depois de ter ido mais fundo com Deus. Depois que eles pescaram tudo com os peixes em mãos, quando ele chegou em praia, Pedro deixou o seguinte: tá, esses peixes agora vão ficar aí, porque agora eu quero seguir esse Jesus. Então a Bíblia vai dizer que Pedro, em algumas versões diz que Pedro, depois que ele voltou da praia ou daquela pesca maravilhosa, ele pegou o barco e a rede e guardou, e seguiu a Jesus.
E aí eu quero parar aí, e agora a gente vai na história de outro jovem. Pedro era um jovem, agora nós vamos falar de outro jovem. Talvez aqui nessa noite existe dois tipos de pessoas. Existe o Pedro e existe o Eliseu, que é onde eu quero entrar agora junto com vocês. 1 Reis 19, 21, que diz assim: voltando, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Aí, tá bom até aí. Então agora a gente vai entender a história de outro jovem. Pedro era um jovem empreendedor. Talvez você hoje seja empreendedor, sonhador, igual o líder de vocês, Rafael. Empreendedor, tem a sua empresa, você possa ter a sua também. Independente do que você faz, você ora a Deus para que você tenha um resultado top, e você tenha os seus resultados. E agora a gente vai entender um pouco sobre outro jovem, Eliseu. Eliseu era um jovem também empreendedor. Aí ele vai dizer que ele tinha um aparelho de arar terra e tinha bois. E ele estava mais de um dia de trabalho. Assim como Pedro, que saiu para trabalhar naquele dia e não pescou nada, Eliseu estava no seu campo de trabalho. E a Bíblia diz que ele estava ali arando a terra. E de repente um homem chamado Elias passa por aquele jovem e lança-se uma capa sobre a vida de Eliseu. E aí Eliseu, ele recebe o chamado de Elias. Lembra de Pedro? Quando ele encontrou com Jesus, ele experimentou de algo sobrenatural. Eliseu também agora experimentava de algo extraordinário, que era a presença de Deus. Através de uma palavra, Deus levantou Elias e falou: Elias, você vai encontrar um jovem, e esse jovem você vai lançar essa capa, e quando essa capa for lançada sobre esse jovem vai te seguir, vai experimentar o poder de Deus. E a Bíblia diz que está ali Eliseu, naquele trabalho, arando a terra, e Elias, ele passa por Eliseu. Historiadores dizem que ali naquele período, ou naquele lugar onde Eliseu estava arando a terra, existia uma escola de profetas. Só que Deus, foi como eu falei, Deus não está à procura daquilo que nós podemos fazer, mas Ele está atrás do propósito que Ele tem na vida de cada um. E naquele dia, Eliseu e Elias se encontraram, e a capa foi derramada sobre a vida de Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu, ele pega o seu arado, ele pega os seus bois, ele queima o arado, ele mata os bois e segue Elias. Então nós temos dois jovens. O jovem que encontrou com Jesus e guardou as coisas, pegou o barco e guardou. E Eliseu, que pegou o arado e o boi, matou e queimou. Valente, o que você quer dizer com isso? São duas realidades. Os dois resolveram seguir Jesus. Só que a diferença é que Pedro, depois de ter caminhado com Jesus, Pedro, depois de ter experimentado o poder de Jesus, quando Jesus ele morre, a Bíblia diz que Pedro, ele nega a Jesus. E aí eu queria falar com vocês sobre plano B. A maioria das vezes nós não vivemos uma vida extraordinária com Deus, porque nós sempre pensamos no plano B. Só que nós precisamos entender que quando nós encontramos Jesus, o nosso plano, não existe mais plano B. Porque Cristo, ele é o plano A, é o plano perfeito. Eliseu naquele dia, ele tinha uma vida de resultados. Eliseu tinha uma vida de conquistas. Mas ele entendia o seguinte: eu tinha uma vida boa até encontrar Jesus. Quando eu encontro com Jesus, a minha vida é melhor, a minha vida é maior. Então Eliseu e Pedro, eles retratam duas pessoas. Talvez você está aqui nesse lugar cheio de resultados bons, como Eliseu. Talvez você veio para essa igreja com resultados ruins. Talvez você está sentado nessa cadeira pensando: pô, esse ano era um ano de eu entrar na faculdade e não consegui. Esse era o ano do meu noivado, já está na metade do ano e eu não realizei o meu noivado ainda. Pensei em fazer meu curso. Enfim, cada um está pensando em alguma coisa. Outros são Eliseu. Não, minha vida está top. Tudo que eu faço dá certo. Só que ambos estão diante da presença de Deus. Pedro e Eliseu. E o interessante é que quando nós estamos diante da presença de Deus, aquilo que eu fazia é irrelevante. E aquilo que estava dando ruim também é irrelevante. Por quê? Porque eu quero viver a realidade do que Deus tem para mim viver o agora. E a profundidade diante da presença de Deus é literalmente a capacidade de você entender que seus planos eram bons até Jesus encontrar com você. Porque os planos do Senhor é sempre melhor e maior do que os nossos. Pedro já não estava mais vivendo uma realidade do que ele podia conquistar, mas Pedro começou a experimentar de uma realidade do que aquilo que Deus podia prover sobre a vida dele. Sabe, Pedro já não estava mais agora pensando em pescar, porque a Bíblia diz que agora ele se alimentava junto com Jesus.
Pedro andou com Jesus. Pedro andou sobre as águas com Jesus. Pedro viu Jesus curar. Pedro viu Jesus fazer maravilhas. Tá, Valente? E por que Pedro negou? Porque quando Pedro encontrou com Jesus, ele guardou os barcos. Pedro, ele teve uma pesca maravilhosa. Pedro foi mais fundo. Aqui nós temos jovens, já estamos comemorando 16 anos da Juventude Wave. Quantos jovens começaram e se desviaram? Quantos jovens que talvez estiveram com você no 10º aniversário dessa juventude se perdeu? Quantos jovens que você olha às vezes, a Priscila faz uma reunião, nós precisamos ir atrás dos que se perderam no meio do caminho. Mas glória a Deus porque você está aqui. Porque você colocou no seu coração o propósito seguinte: se eu encontrei com Jesus, eu já não tenho mais plano B. Eu não tenho mais que ter uma luta constante em não voltar a ser só quem eu era. A vida do cristão não pode ser apenas isso. Eu encontro com jovens, tem jovens lá na igreja há 1 ano já. Toda vez que ele encontra comigo é a mesma luta. Falam, pô, Valente, tá difícil. É uma luta constante em não voltar a ser quem eu era. E eu pergunto para ele, tá, e diante da presença de Deus, você tem ficado? Porque quando nós estamos diante da presença de Deus, a gente já não luta para não ser quem nós éramos. Nós agora lutamos para ser quem Cristo quer que eu seja. Sabe, é uma nova realidade, é um novo propósito, é um novo entendimento. Pedro, o propósito de Pedro ter guardado o peixe foi que quando Pedro se frustrou, Pedro pensou o seguinte: eu estava pescando, não consegui pescar nada, encontrei com Jesus, caminhei com ele durante 3 anos, mas algo aconteceu, eu neguei a Jesus, eu vou voltar a pescar. Pedro, depois de ter experimentado de algo sobrenatural, Pedro já tinha se afastado, Pedro tinha ido mais fundo. Talvez essa não é a palavra que você estava esperando, ou com expectativa de ouvir. Mas o que eu quero dizer com vocês é a realidade depois que o seu barco volta para a terra. O que é isso? A realidade do seu barco volta para a terra, Valente. Quando você está no culto, você está mergulhado diante da presença de Deus. Quando o barco volta para a terra, não é sinal que você saiu da presença de Deus, não. É sinal que você volta para a sua realidade, do seu colégio amanhã. Amanhã você vai para o colégio? Quem estuda aqui? Quem vai trabalhar amanhã? Você percebe que você está num ambiente de adoração. É top, seria perfeito, né, pastor? Se a gente ficasse nesse culto aqui o dia todo. Imagina, ninguém precisa voltar para casa. Você aqui louvando, adorando seu líder, aqui trazendo uma palavra de reflexão. Aqui você é forte, aqui você não tem tentação. Aqui não tem nenhum amigo te mandando mensagem no WhatsApp. Aqui não tem nenhum site tentando te convidar a entrar. Você está totalmente mergulhado, porque aqui todo mundo conhece a Cristo, aqui todo mundo ri um para o outro. Aqui não tem a falsidade que você vai encontrar amanhã no seu colégio, quando você sentar do lado, no seu trabalho, quando você sentar do lado da sua colega de trabalho. Aqui não tem teu chefe, que você todo dia tem que falar, nossa, vou para o trabalho, tem que encontrar com ele, tem que encontrar com ela. Tem que ir para o colégio, fulaninho está me devendo a minha borracha, roubou minha caneta, enfim, cada um tem sua realidade. Esse ambiente é um ambiente top. Mas a realidade do Evangelho não é só o ambiente onde você levanta suas mãos, ora, chora, se curva diante de Deus. Cristo, Ele não só quer que tenha relacionamento contigo quando você experimenta do milagre ou da presença palpável dEle. Cristo quer um momento e um ambiente de comunhão com você. Cristo não quer que você encontre com Ele na igreja. Cristo quer que você leve Ele por onde você ir, por onde você for, por onde você andar, que a presença dEle te acompanhe. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não vos apresentei apresente a Cristo um evangelho, um culto racional, um culto de entendimento. Nós não só oramos por milagre quando nós sentimos arrepio. Nós só dobramos o joelho no seu quarto quando acabar o culto, porque você vai sentir um arrepio. Porque 90% das vezes, talvez você não vai nem sentir arrepio. Mas você vai dobrar o seu joelho por quê? Porque não é pelo que você sente, é pela certeza de quem você anda. É pela certeza de quem está do seu lado. Pedro aceitou o convite, tempo se passou, Pedro estava diante de Jesus sendo crucificado. A Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes. O Pedro que andou com Jesus, o Pedro que fez milagres com Jesus. E aí Pedro está sentado junto com os discípulos, está olhando um para o outro. Bom, Jesus foi embora. Talvez você jovem vai sentar depois do culto. A Priscila foi embora, o pastor foi embora. Vamos cultuar Jesus? Não. Vamos fazer outra coisa. Vamos entrar no WhatsApp, vamos entrar no Instagram, enfim, diversas outras coisas que Satanás te tenta,
Cada um tem sua tentação, cada um tem a sua escolha. Vamos ouvir música mundana. Vamos para... Qual é o nome da praça? Qual? Granito. Vamos para a Praça Granito. A Priscila não está lá. Vamos ouvir, vamos dançar o TikTok. Vamos lá fazer o reverse. Vamos lá fazer o que a gente quer. Porque você conhece Jesus, você já tinha ido para a igreja. Só que nessa noite, existem pessoas que já estiveram diante da presença de Deus. Tem pessoas sentadas nesse banco que já experimentaram da profundeza do que é a presença de Deus. Já tiveram relacionamento com Ele. Já sentiram a presença dEle. Já experimentaram do milagre dEle. Mas por devido aos problemas do mundo, voltaram a pescar. E voltar a pescar aqui, quando eu trago para os nossos dias atuais, é voltar às suas velhas práticas. Voltaram a fazer o que fazia antes de Jesus te encontrar. Voltou a ter relacionamentos impuros. Voltou a ter amizades que não te levam e não agregam nada no avanço do reino de Deus sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui nesse lugar, sentou nessa cadeira, um caco, destruído, sem propósito, expectativa de um futuro ou de um amanhã glorioso. Talvez a sua mente é só dívida e problema. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus têm expectativa de acordar amanhã numa segunda-feira. Os que estão em Cristo Jesus têm problema, mas entendem que maior que o meu problema é o Cristo que eu carrego. Os que carregam e que estão em Cristo Jesus, que não estão como aqueles que só querem milagre, mas andam com o autor do milagre, pode vir um problema que for, mas entende, irmão, o problema pode ser o que for, mas eu sei que por fim, o meu Redentor vive, e Ele há de se levantar para fazer coisas grandes na minha vida. Ou você pode ser Eliseu, que está diante da presença de Deus pela primeira vez. Existem os Pedros, que largaram o evangelho por algum problema ou por alguma coisa que aconteceu. Mas existem Eliseus, que estão aqui sentados, mas que nessa noite a presença de Deus vai te encontrar, e você vai rasgar os seus planos e seus sonhos para seguir aquilo que Cristo tem para a sua vida. E a Bíblia diz, abre para mim, por favor, em João 21, 3. Diz assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Para aí, por favor. Eu estudando um pouco sobre esse texto, e na história diz que provavelmente esse barco que Pedro voltou a fazer essas velhas práticas, é o mesmo barco que Jesus fez o milagre. Provavelmente, esse aqui era o barco que Pedro guardou. Pedro experimentou do milagre, vou seguir a Jesus. Eu não estou falando que Pedro guardou o barco de uma maneira voluntária. Talvez você pode pensar, pô, Valente, está falando que Pedro guardou porque ia voltar? Talvez não. Talvez foi de uma maneira involuntária. Vou seguir Jesus, mas espera. Vou guardar e vou seguir. Sabe, quando Cristo ele te encontra, você precisa abrir mão de tudo aquilo que te prendia. Sabe, o Evangelho de Deus, ou o Evangelho de Cristo Jesus, não é a amizade com o mundo, ó, o pecado, você não mexe comigo, que eu não mexo com você. Não, é guerra contra o pecado. Ser cristão não é te dar a capacidade de ter um pecado na rua. Ah, eu vou por aqui, o pecado não vai me tocar mesmo. Não, irmão. Ser cristão é ver que o pecado está na rua, eu vou pela outra. Eu não quero ter amizade com ele. E aqui Pedro está retratando o seguinte: estava frustrado, Jesus subiu no barco, foi para a profundeza com Jesus, experimentou de um milagre, mas isso não foi suficiente, porque Pedro voltou novamente. E a Bíblia diz que eles subiram no barco, e naquela noite nada apanharam. Pedro não tinha entendido ainda. Pedro não tinha percebido ainda que propósito e vida plena só tem diante da presença de Deus. Você pode pensar o seguinte: hoje você está lindo, você está restaurado. E você pode pensar, já estou bem, quero compromisso com a igreja nada. Agora eu estou restaurado. Só que não existe mais vida fora de Cristo. Não existe plenitude longe dessa presença gloriosa.
Quando você entra dentro desse local e começa a tocar o louvor, você percebe que o seu coração começa a ter paz. Você começa os problemas de não conseguir mais te tocar, porque você está diante da presença de Deus. E a paz não é um lugar, a paz é uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. E quando você está diante dele, ele te abraça, ele te encontra, e você começa a desfrutar da presença dele. Sabe, e você entende, pera, eu não quero que esse Cristo, ou melhor, eu não quero encontrar somente com Jesus na igreja. Talvez você veio para cá, o seu filho não veio. Talvez você está aí sentado e está pensando, pô, queria tanto que meu esposo fosse para a igreja comigo. Queria tanto que minha avó, meu neto, meu sobrinho viesse. Mas a graça do Evangelho é que enquanto eles não vêm, você leva Cristo até eles. Esse é o propósito do reino de Deus. E nesse dia eles voltaram a pescar, mas mesmo assim eles entenderam, mais uma vez, que vida plena só tem em Cristo Jesus. Passa para mim, por favor. Naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Pedro estava dizendo o seguinte: não importa mais o que eu fiz, não importa mais, agora eu não vou nem mais levar o barco, que o barco fique aí, porque eu quero é a presença de Deus. O que eu quero é o Jesus que faz o milagre. Eu não quero só viver e experimentar o milagre, eu quero o Jesus que faz o milagre. Mas agora, além de querer o Jesus que faz o milagre, não me importa mais a vida que eu levava antes, porque agora o que eu quero é viver a vida que Cristo tem para mim viver. E a Bíblia diz que depois disso, Pedro chega na areia, pode passar, na terra. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasa e um peixe posto em cima e pão. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. É sobre depois da profundeza. É depois do lugar fundo. Entender que o Evangelho não é sobre emoção. É sobre entender o propósito pelo qual Jesus te gerou. Sabe? É entender o porquê nós fomos chamados para estar num estado, no Rio de Janeiro. Eu tenho pregado para os nossos jovens lá na igreja, que o que vai me contentar... Aqui perto tem alguma comunidade? Qual é a comunidade mais braba aqui? Vamos falar baixo. Meu Deus, isso aí eu conheço. Só me fala para onde ir, para mim não passar perto. Tá bom, então eu vou para cá. Tá bom. Temos uma comunidade aqui, perigosa, Chapadão. O que vai me... Lá perto da minha... Aqui é a Zona Sul, né? Entendi. Lá onde eu moro, somos rodeados por diversas comunidades. Vila Kennedy, Vila Aliança e Vintém. Meu Deus, é a faixa de Gaza, irmão. Camará também, ó, revelando aí, ó. Fica queimando. E eu comento com o nosso jovem o seguinte: o que vai me contentar é o dia que eu entrar na internet, entrar no Chapadão News e ver uma mensagem escrita o seguinte: os bailes precisaram ser cancelados porque não tem mais jovens para curtir. Sabe, essa realidade é possível ser vivida à medida que nós entendemos e abraçamos o propósito pelo qual nós fomos gerados. O propósito pelo qual você foi gerado não é sobre viver milagre, mas é para viver uma realidade que Jesus, Ele caminha contigo por onde quer que você possa andar. No seu colégio, não vai ter um ambiente de adoração que a sua igreja tem, mas no seu colégio vai ter você que carrega a presença de Jesus. No seu colégio, talvez não vai ter a Priscila e o Rafa junto com você te orientando, mas vai ter a presença de Jesus que você carrega para dentro do teu quarto, te dando autoridade. Nessa noite existe o Cristo, Jesus está aqui diante de você. Talvez a tua realidade, Jesus está te chamando: ei filho, vem viver o que eu tenho para você viver.
Filho, vem jogar seu barco fora, vem jogar sua rede fora, vem queimar, vem matar os seus bois, a sua carroça, vem queimar e largar aquilo que te prendia numa realidade daquilo que você conquistava, para viver uma realidade daquilo que eu posso te dar para você viver. Talvez existe Pedros que abandonaram e por algum motivo se afastaram de Jesus, mas Jesus está aqui para te chamar mais uma vez, perguntando se você ama Ele, porque Ele te ama e Ele tem algo novo para fazer sobre a sua vida. Nessa noite nós estamos mergulhados, a conferência é imersos. Mergulhado, mais fundos. Mais fundos. A conferência é mais fundos. Estamos totalmente mergulhados na presença de Deus. E glória a Deus por isso. Mas vai dar 10 horas. Você vai voltar para sua casa. E aí você vai continuar com o milagre ou com o autor do milagre? Pedro foi para mais fundo e ganhou muitos peixes. Pedro poderia pensar o seguinte: estava com Jesus, pescamos muitos peixes. Agora Jesus vai embora, eu vou voltar com meus muitos peixes. Cheio de resultados. Pedro poderia pensar: vou comprar uma mansão, vou comprar meu EcoSport, minha Land Rover. Estou cheio de peixe, eram tantos peixes, acredito que Pedro conseguiu levantar um dinheirão. Mas Pedro estava ensinando o seguinte para mim e para você: o milagre, com o tempo, ele se vai, mas a pessoa que faz o milagre é eterna. E ela pode fazer milagres ainda maiores do que aquele que ele fez antes. Então o que nós entendemos dessa palavra é que antes de você viver milagre, primeiro você precisa conhecer o autor do milagre, que é Jesus. Depois que você entende e percebe que a sua vida é plataforma para o evangelho ser anunciado, você começa a experimentar do milagre, que é caminhar com Jesus. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar porque a Bíblia diz que quando Pedro ele encontra Jesus novamente, Pedro já não veio mais com um barco por cima das águas. Agora Pedro veio mergulhado nas águas. A primeira vez, Pedro voltou com Jesus com um barco. Só que agora, Pedro estava tão apaixonado, compreendido tanto o propósito pelo que ele foi chamado. Pedro estava sendo chamado pela segunda vez. Pedro entendeu o seguinte: eu encontrei com ele. Eu também passei isso, eu fiquei a noite toda sem pescar. Aconteceu de novo e ele veio mais uma vez fazer um milagre na minha vida. E Pedro disse o seguinte: agora não importa mais, porque eu quero estar mergulhado nessas águas para encontrar o meu Senhor. Existe um rio neste lugar, um rio que você precisa mergulhar para encontrar o seu Senhor. Um rio que não só te molha, mas um rio que te transforma. Um evangelho que não vai só te dar peixes para você voltar para casa, mas o evangelho que vai te dar Jesus para você voltar para o seu lar. Um evangelho que você não para o que você estava fazendo, mas o evangelho é que você cancela o que você estava fazendo para viver o que Cristo quer que você possa viver, ou aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Me desculpa se eu te frustrei com a palavra de estar mergulhado, mas a mesma coisa que Cristo falou comigo no meu quarto, eu queria compartilhar com vocês. Sobre esse Cristo. Daqui a pouco essas luzes vão estar se apagando. Daqui a pouco você volta para uma realidade totalmente diferente daquilo que você está vendo aqui. E o que vai te sustentar é continuar com aquele que te levou mais fundo. Jesus nessa noite quer mudar a realidade. Jesus quer que você seja um Pedro, mas entendendo também que você precisa ter a atitude que Eliseu teve naquele dia. Estar mergulhado em Deus, se eu pudesse resumir, é ter a capacidade
de abrir mão de tudo aquilo que te prende para não viver a presença de Deus. Naquele dia, Jesus não só queria que Pedro conseguisse sustentar a sua empresa. Nessa noite, Jesus não só quer que seus problemas de hoje sejam acabados. Porque para muitos, Pedro poderia dizer o seguinte: fui para a igreja hoje, vi o milagre, agora vou voltar para a minha vida natural, normal. Só que Pedro ensinou o seguinte: estou com um problema, Jesus solucionou esse problema, mas eu quero continuar com ele. Nessa noite Jesus quer te acompanhar. Nessa noite Jesus quer ir contigo, junto com você para sua casa. Para daqui a uma semana, Priscila e Rafael possam olhar para você e falar: uau, ele não só mergulhou mais profundo, mas ele está com aquele que levou ele para a profundeza. Ele gerou conhecimento, ele gerou relacionamento. Ele levou Jesus para o quarto. E quando nós estamos diante da presença de Deus, nós começamos a perder quem nós éramos e começamos a imprimir a pessoa de Cristo em nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 4,19: estou com dor de parto, estou gemendo, estou sentindo dor, até que Cristo seja formado em vós. Porque o evangelho não é o que eu posso fazer, mas é o que eu deixo Cristo fazer através de mim. Nós vamos cantar esse louvor. E a oração que eu queria convidar você é: Jesus, eu vivi muitos milagres com o Senhor. Eu vivi coisas extraordinárias. Pedro tinha motivo de sobra para não abandonar Jesus. Mas Jesus, quando ele volta, depois de morrer, a Bíblia diz o seguinte: vocês viram eu fazer tudo. Vocês viram eu fazendo diversos milagres. Pedro, você andou sobre as águas comigo. Depois que Jesus voltou, ele restaurou Pedro. Ele encontra com os discípulos e fala o seguinte: permaneça em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. O que Jesus está querendo ensinar para mim e para você nessa noite é: que informação passa. Talvez daqui a 2 semanas você nem se lembra mais qual era o tema, ou melhor, o que cada pregador pregou nessa conferência. Porque a informação, ela se vai com o tempo. Porque o propósito da informação não é só, ou melhor, o propósito da pregação não é só te dar uma informação para mudar o seu hoje. O propósito de uma pregação é te dar informação para que você possa dobrar o seu joelho no seu quarto e ter relacionamento com Deus. Pedro negou Jesus. Por quê? Porque ele conhecia Jesus pelo que ele via. Eu, Mateus Valente, me desviei um período porque eu conhecia Jesus pelo que eu via. Mas depois que Pedro estava ali, reunido em Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que em Atos 2, soprou-se um vento e encheu toda a casa, e foi repartida línguas como de fogo, Pentecoste, a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que esse mesmo Pedro que negou Jesus por nada, aceitou morrer por Cristo. Por quê? Porque agora ele não só caminhava, ou melhor, ele só não via Jesus do milagre, mas ele via o Cristo que transformava a sua realidade. Nessa noite o Espírito Santo, ele quer te encontrar. O Espírito Santo de Deus, ele quer te alcançar, para que a partir de hoje o seu dia, a sua história seja marcada. Que a conferência de 2023 possa ser marcada na sua história. Não só o dia que você ouviu falar sobre Jesus, mas o dia que você experimentou da pessoa do Espírito Santo. E depois disso, tudo se foi. Depois disso, tudo ficou. Porque o que me importa é o alvo, pelo prêmio supremo da salvação. E não caminharemos mais no Evangelho
do que Cristo nos dá, mas caminharemos no Evangelho do que Cristo pode fazer através da minha e da sua vida. Quando o Espírito Santo desceu, Pedro pegou, a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se converteram, porque agora Pedro não falava do que ele via, mas agora Pedro falava daquilo que ele experimentou, da presença do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite o Espírito Santo, ele quer que você experimente. Nessa noite o Espírito Santo não está te chamando para mergulhar, mas nessa noite o Espírito Santo está falando para ele mergulhar dentro de você. Se ainda hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouve a minha voz e abre, eu entro e cearei com ele. Está terminando, hoje é o último dia dessa festividade, mas Jesus, ele quer te selar com o Espírito Santo, para que tudo aquilo que você aprendeu nesses dias não se vá com as circunstâncias e os problemas do dia a dia. Amanhã você vai se levantar e talvez você vai enfrentar algo difícil. A tua segunda-feira está te esperando, mas você vai poder falar como Davi: quem é esse incircunciso que vem diante do poder, ou daquele que é ungido pelo poder do Senhor Jesus Cristo? Quando você está com Jesus, não é o problema que diminui, mas é você que cresce, porque Cristo em você é a esperança de dias melhores e dias gloriosos.